Alô pessoal, 18 horas 15 minutos, ao vivo, mais um live. Muito obrigado você que está nos assistindo, pode fazer os seus comentários, mais um convidado no projeto Gente que Tem História, e mais um amigo nosso aqui, e esse aqui tem história também, Reni Luiz, muito conhecido no rádio, hoje, né, muitos anos atrás, já está entrando gente aqui, ó, muito conhecido no rádio, mas ele entrou no rádio. Tem uma historinha aí, tem uma história muito grande. Aliás, aqui, todos os convidados, tem uma história que as pessoas gostam porque serve como ensinamento também. Ele tinha tudo para ser um empresário, aliás, é empresário, mas não tinha nada a ver com rádio. O Reni Luiz é lá do sul, da cidade de Mussum, se eu não me engano. Olha, rapaz, que audiência, hein? Vou começar a enrolar aqui, ó. Já começou um bocado de estrelinha aqui. Reni Luiz é, antes de mais nada, um grande profissional, mas é um amigo nosso também de muitos anos no rádio. Ele é mais conhecido pela voz, e é um locutor comercial também, trabalhou em diversas emissoras de rádio, atualmente desde a sua fundação, ele é diretor de conteúdo, diretor de jornalismo, diretor artístico da Rádio Integração FM São Paulo, 87,5. Até por curiosidade, anote aí, radiointegraçãofm.net. E eu tenho o privilégio de participar do seu programa. Ele tem um programa que ele apresenta diariamente, segunda a sexta-feira, das 10 ao meio-dia. E eu tenho a honra de participar do programa às 11 horas, 11 e alguma coisa, com os nossos comentários. O programa da manhã é líder de audiência. O Reni Luiz, repito, além de participar da direção, ele também é radialista e apresenta esse programa, repito, de muito sucesso. Qualquer parte do Brasil, através do site, ou então você colocar aí apenas no Google, você acha a Rádio Integração FM. E também aqui na região de São Miguel Paulista, que é uma região muito grande, pelo FM 87,5. A Lindomar Barroco, mulher, que eu já brinquei com ela aqui, ela é fã do programa, aliás, do conteúdo aqui. Lindomar, privilégio, viu, ter você aqui. Ela disse, boa noite, meu amigo, Deus abençoe a vida de vocês. Sou a Lindomar, de Xerém, Duque de Caxias, prazer em recebê-los, feliz domingo. Ô, Julinda, eu que agradeço, aliás, Lindomar Barroco. Eu, quando brinquei com ela, eu lembrei do cantor Lindomar, né? Ela falou, não, sou muito mulher. Lindomar, né? Aproveitando aqui, outra que também, como diz o Faustão, é fã do nosso espaço. É a Julinda Roça. Olha. Julinda, eu não lembro de qual a sua região. Vou começar a marcar no papel aqui para não ficar perguntando toda hora. Boa noite para você também. E pode deixar os seus recados aqui, a gente vai falando, o Reni Luiz também. Reni, prazer recebê-lo aqui, viu, meu amigo? Agora é sua vez de falar aí. Prazer, Edson Xavier, prazer a todos os internautas aí que estão conectados, né? E a gente está aqui para contar a história desses 33 anos de rádio, né? Que é uma vida, né? 33 já? 33 anos de rádio. Mas a história vem lá de trás ainda, né? 33 anos que nós começamos na rádio Transcontinental, quando a Rádio Transcontinental... Não é essa potência que está hoje aí? Não, ela só estava começando. E male male, como diz o italiano, pegava em São Miguel Paulista. Era uma potência, até eu parabenizo o Cid Luiz Jardim, né, um dos grandes empresários. Isso aí é mesmo. Que, aliás, é uma das figuras que a gente deveria honrar, né, porque toda emissora de rádio, nem sempre os profissionais, os donos, são profissionais da área. São políticos, entendeu? Mas o Cid Luiz Jardim, eu tiro meu chapéu porque é um dos empresários, que é um empresário radialista, que começou em muitas emissoras de São Paulo, inclusive na Rádio Cultura, foi uma das grandes figuras do rádio hoje, e também me deu a chance de abrir as portas, né? Ele abriu as portas para mim e eu consegui entrar lá, graças ao meu padrinho, muito conceituado, Antônio Alexandre, o tradicional Capota, né? Que foi um dos âncoras, né? Do Jornal da Manhã da Jovem Pan, e também, entre outras profissões, digamos, executadas na rádio Jovem Pan. Ele apresentava o Show da Manhã, teve uma passagem na TV Record, onde apresentou os astros, né, da velha guarda, como, por exemplo, Roberto Carlos,
e outras figuras importantes, né, da Jovem Guarda na época. Então ele me abriu as portas também, um dos grandes homens do rádio, né? E eu tenho a ele também o Cid só de, assim, como eu diria, né, Edson? Gratidão, né? Gratidão a essas pessoas importantes que hoje eu tenho que lembrar, né, porque me abriram o caminho que hoje é o rádio. Reni, porque o rádio veio lá de trás, aquilo está na alma da gente. Reni, deixa eu dar até me desculpa aqui, é o seguinte, eu tenho que registrar aqui, o Cid Jardim, você já falou dele fora do ar e eu assino embaixo, é um dos poucos profissionais do rádio que valoriza os seus amigos radialistas, só que eu não sabia que ele tinha trabalhado em outra, eu não sabia que ele era o proprietário desde o início. É um lutador, né, o Cid Jardim? Lutador. Ele, desde o início, ele teve uma parceria, não é? O ex-falecido Scavone, que foi prefeito de Mogi, né? Era sócio da rádio, né? Sócio e proprietário praticamente. O Cid tinha uma pequena participação na época, né? Em 1989. Aí o Valdemar faleceu, né? E daí o Cid comprou a parte e assim, hoje integra 100% das ações da rádio Transcontinental. E ele é um proprietário hoje, não é? E ele está nos primeiros lugares de audiência, até no Novo Ibope que está aí, Exato. até pelo segmento dela, a gente pode considerar que é primeiro lugar, porque em primeiro lugar está a Band, mas a Band é uma... Eu falei Valdemar Scavone, eu acho que eu errei aí. Você falou Scavone, depois você falou Valdemar. O Scavone não foi da rádio da empresa da Tupi, não? Não. Eu não lembro, eu não tinha nascido naquela época. Bom, se eu errei, me desculpe, mas eu sei que era um dos prefeitos de Mogi das Cruzes. Scavone, o sobrenome? Era um dos prefeitos de Mogi. Eu não tinha nascido, eu não lembro. Perfeitamente o nome dele. Se eu errei, me desculpe. Mas eu sei que o Cid hoje é um empresário bem sucedido, graças à sua eficiência no rádio, né, que ele começou. Grande empreendedor, hein? Grande empreendedor, né, Cid? Você é um empresário bem sucedido e eu dou os parabéns para você, porque você também abriu as portas para que o Reni Luiz, a convite do Antônio Alexandre, né, me levou para o rádio. O Antônio Alexandre, até hoje, é seu amigo, e também é uma voz, aliás, voz privilegiada, tanto o Reni, que está aqui sendo entrevistado hoje, o Antônio Alexandre ficou muito conhecido na Jovem Pan mesmo, né, pelo Jornal da Manhã, não é isso? Sim. E depois, aí você vai contar outra parte da história, que você foi companheiro dele de programa diário, que fez um tremendo sucesso em outra emissora, mas antes, deixa eu registrar aqui, então, tanto o Cid Luiz Jardim, que eu tive a oportunidade de conhecê-lo no trânsito, né, cumprimentei ele pela audiência da Transcontinental. Eu estava na Rádio Guatemi, isso foi em 2014. Encontramos por acaso, Sim. ele e o Adalto Francisco. E o Adalto Francisco pediu um emprego para ele no trânsito. Ele falou, não, lá já tem muita gente boa, você vai elogiar. E o Antônio Alexandre, que é o famoso Capota, né? Que aliás, o Eni é privilegiado nessa questão de... na verdade, não sabia que o Cid Jardim tinha lhe dado essa oportunidade. Lá no Sul você já tinha trabalhado em rádio ou não, quando você veio para São Paulo? Na realidade, eu sempre gostei do rádio, né, Edson Xavier? Eu, por exemplo, eu estudava no colégio na cidade de Mussum, que até hoje está extinto, né? Hoje até no local é a Prefeitura Municipal de Mussum. Na época, era o Colégio São Pio X. E a gente tinha eventos, tinha um teatro no próprio colégio, né? E a gente fazia apresentações teatrais, e eu participava muito dessas apresentações. E eu usava de forma casual, sim, dentro do público, né, que a gente apresentava, tinha as peças teatrais, e eu participava, claro que tudo envolvia o microfone, né? Tudo que engloba de certa forma, comunicação engloba um microfone. Então eu fui fascinado pelo microfone, né? No entanto que eu era do interior da cidade e a gente tinha, sabe aquelas festas do interior, Edson? Fazia aquelas festas do interior, mas eu tinha que estar presente nessas festas e com
como é que eu fazia essas festas? Com aquelas vitrolas, sabe aquelas vitrolas antigas? Sei. A gente usava aqueles bolachão, aquele toca-disco antigo. Rádio Vitrola mesmo. Mas, de uma certa forma, eu precisava transmitir o som do microfone também. Aí eu peguei emprestado, como tinha a festa do fim de semana, eu peguei emprestado através do colégio, que era dirigido por irmãs, né, da comunidade católica, eu pedi emprestado um microfone. Mas como é que eu ia adaptar o microfone a uma vitrola, que não tinha jeito? Sabe o que eu fiz? Você sabe que a vitrola tem um braço, que ela capta o som na hora que o bolachão está girando, né? Aquilo é um captador, é microfone, né? Eu fiz uma ligação do terminal do banana lá, do plug do microfone, eu fiz uma ligação no mesmo tempo do braço da vitrola e saía o som do microfone, saía nos alto-falantes da vitrola. Mas você tinha conhecimento disso ou não fez assim, de qualquer jeito? Eu Imaginava. imaginava que aquilo ia dar certo, eu fiz e deu. Olha só que bacana. Aí eu tirava o braço que captava o som do disco, né? Eu levantava o braço e automaticamente aumentava o som da vitrola e falava no microfone. Aí eu pedia a todos, né, homenageava, sei lá, todos da festa, né, enfim, era uma comunidade lá no interior. E comecei a fazer o meu sistema de alto-falantes, que não existia outro meio, né, porque a comunidade era pobre e não existia outro meio. Isso foi por meados de 1975, 74, mais ou menos, né? E foi assim. Aí eu vim para São Paulo, onde aqui na capital a gente tinha uma chácara, aqui em Itaiaçupeba, Mogi das Cruzes. Eu, junto com meus irmãos, a gente construiu um palco de apresentações, um palco grande. Aí a gente trazia artistas, né? Você lembra do Pirangueira e Maria Chiquinha? Lembro. Então, era um dos convidados. Você apresentava na chácara que vocês tinham aqui, em Mogi. Mogi. Eu tinha parceria com a Rádio Clube de Santo André. Eu tinha um caboclo lá que tinha uma gravadora chamada Gravadora Brasil, não sei o que, Brasil. Agora não me lembro bem o nome. E a Rádio Clube de Santo André era forte naquela época, né? A Rádio Clube de Santo André, que hoje é a Rádio Trianon, né? É. E aí, ele levava as caravanas de artistas lá na chácara. E a gente fazia festas, reunia 200, 300, mais pessoas, fazia aquelas churrascadas, né? E por aí a gente começou a ter o dom do microfone, de transmissão, de rádio, entendeu? Mas aí, com todas essas parcerias que a gente tinha, da Rádio Clube de Santo André, da Rádio Boa Nova de Guarulhos, que tinha o Pirangueira e Maria Chiquinha, que sempre me convidava para participar. Na Rádio Clube de Santo André tinha vários locutores. Eu entrei como patrocinador, porque eu tenho uma empresa e patrocinava esses programas, entendeu? E aí, o que aconteceu? Me descobriram, porque o Antônio Alexandre trabalhava na Rádio Transcontinental, de manhã fazia o Morão da Porteira, mas ele fazia cedo. Ah, Morão da Porteira, começou lá, o Morão da Porteira? Começou cedo. Ele apresentava sozinho? Sozinho. Mas ele sabia, porque na época eu já era patrocinador da Transcontinental, eu fazia propaganda na Transcontinental. Porque a Transcontinental já era uma emissora que era muito bem conhecida em São Miguel Paulista. Inclusive, a minha empresa fornecia mercadoria, assistência para as viaturas. Naquela época não era nem essas novas, era, sabe aqueles Gol quadradinho, né? Lembro. Aquelas Aquele que queima. A área, né? O Porfírio era vendedor, sabe? Então, a gente tinha uma parceria muito grande com eles. Essa história eu não conhecia, hein? Por isso a gente fazia uma parceria. Eu fornecia assistência para as viaturas da Rádio Transcontinental, como pneus, assistência toda, né?
e fazia em troca a propaganda da minha empresa na Rádio Transcontinental. E aí o Antônio Alexandre um dia perguntou para o Cid, mas quem é esse tal de Reni Luiz, quem é esse tal de gaúcho que patrocina aqui os comerciais da Transcontinental? E o Cid falou, não, é o Reni Luiz lá da Recaleste, né? Posso falar? Claro, ué. E aí ele me chamou lá. Ele me chamou, isso foi em 89. Quer dizer, até então a Recaleste era mais conhecida que o Reni. Ou então ainda era só o gaúcho. De certa forma porque fazia propaganda não. Aí eu fui para lá, ele gravava toda terça e quinta-feira. Aí eu ia, né? Ele me convidou para participar. No começo eu só participava, selecionava os trabalhos, por exemplo, de música, né? Que eu tinha conhecimento muito grande na parte artística, né? De conhecimento assim de cantores. E eu que fazia a seleção musical. Olha só. Tinha o Pelé, que era o discotecário, tinha o Cidinho, que era filho também, que também cuidava da biblioteca de música, né? E ele me chamou. Não, ele falou, Reni, você vem pra cá, agora você tá aqui comigo e nós vamos trabalhar junto. E daí a gente começou a trabalhar, a fazer o programa junto. Na Transcontinental? Na Transcontinental. Aí ficamos praticamente um ano trabalhando na Transcontinental. Sucesso, né? Sucesso. Ah, sim, já começou. Depois mudamos, fomos para a Rádio Metropolitana, no caso era o FM, né? 92 FM, né? Popular. 92,1 que era o FM na época, né? Em 89, 90. Aí ficamos até 93. Ficamos 4 anos na 92 FM. A Rede Metropolitana de Rádio. Que, aliás, vocês foram o quê? Optaram por sair da Transcontinental ou foram contratados? Porque o Cid automaticamente ele mudou um pouco a programação dele. Então a gente pensou em mudar mais para o sertanejo, que a Rádio Metropolitana era mais forte, assim, na época do auge era o sertanejo. Então mudamos, pensamos que o sertanejo era um pouco melhor para se trabalhar. E vocês acertaram, né? Tanto acertamos. Acertaram. 4 anos, inclusive, chegamos praticamente em segundo lugar na capital de audiência, né, na época, em 1990, 92. Reni, os grandes artistas do sertanejo, todos eles passavam pela Rádio Metropolitana, que era 92 FM. Sim. Aliás, muito forte. Nessa época eu estava em Osasco, passeando por ali, eu fui fazer um concurso dos Correios, na época do auge mesmo. Sim. E eu ouvia você lá, morando na porteira, você e o Antônio Alexandre, e tinha fila para entrar comercial nos seus programas, no programa de vocês. E, aliás, né, quando você anunciava alguma coisa, no seu escritório o telefone não parava de tocar, né? Não parava. E o patrocínio principal, a Recaleste, que é a sua empresa, que sempre trabalhou com pneus, não é isso? Comércio de pneus. Sim. Agora, o mais interessante é que eu fiquei, acho que 2 anos tentando entrar na Rádio 92, e o próprio diretor falou, esquece, não tem vaga. Não tem vaga. Eu acabei entrando no AM, que é o mesmo prédio, ali na Rua Barão de Jaceguai, 468, o endereço mais conhecido dos artistas do Brasil. E o Reni, a gente tem que fazer um jus aqui ao Reni. O Reni deu muita oportunidade, ele e o Antônio Alexandre, para vários artistas famosos. Alguns não reconhecem, mas muitos artistas aí, até vamos colocar aqui o Mato Grosso, quando separou do Matias a primeira vez, quem abriu oportunidade antes da televisão é o rádio, sempre é o rádio. E foi no programa Morão da Porteira, lá do Reni Luiz e do Antônio Alexandre, que ele gravou solo, muito bom, aliás. Aí, claro, isso aí tem história. Isso que eu estou lembrando, fora Zezé de Camargo e Luciano, Leandro Leonardo e tantos mais. Muitos passavam por ali. Não era Tupi não, viu, pessoal? Era 92 FM. Quem é daquele tempo lembra que até no Jornal Sertanejo era destaque. Né? Sim, eu tinha uma coluna no Jornal Sertanejo, né? Não era no jornal, revista. Revista. Aquela revista do... Oh, meu Deus, agora esqueci o nome. Eu tinha uma coluna. Tá vendo só? Eu falava sobre as 10 mais tocadas. Aí tinha lá, senão vou esquecer, o Samuel Gonçalves, José da Loia, Galocha, não é isso? O Alonso Pimentel. Alonso Pimentel. Tantos artistas ali de rádio. Muitos.
Tem o Pedro de Alcântara. Pedro de Alcântara, que está hoje no grupo Paulo de Abreu, que está lá na rádio da cidade, que é a antiga rádio Guatemi e tal. Deixa eu só abrir um parênteses aqui, é o seguinte, pessoal, nós estamos ao vivo, onde eu estou aqui, na região aqui, tem mais cachorro morador do que gente, então, o cachorro late e o gato mia, então, se você ouvir aqui no fundo, aqui, cachorro latindo, é normal, tá bom? O pessoal está dando risada aqui, Reni, mas é bom a gente avisar, né? Eu não gosto de barulho quando eu estou entrevistando, mas fazer o quê? Tomara que o vizinho aqui, que ele gosta de abrir um som bem alto, aí tomara que não faça isso aqui agora. Reni, você não imagina a audiência com a sua participação. Deixa eu aproveitar aqui e mandar um alô para o pessoal. Sim, pois é. Né? O Bruno Salgado, tudo bem, Bruno? A Carmen, eu já falei, o Giovanni, olha, passando, o Giovanni Rodrigues, que tem gente que vai sumindo aqui. Mas, pessoal, se vocês puderem aqui colocar a cidade onde vocês estão nos assistindo, muita gente, muita gente. Reni, só para você ter uma ideia, ao vivo aqui, nem eu estou acreditando, é que eu quero estar vendo na tela. 328 pessoas ao vivo te assistindo. Deve ser parente seu lá do Sul. Meu Deus. Não, mas eu estou falando isso aqui porque é o seguinte, tem gente que ainda não acredita na internet. Não, que não sei o que tal. Nós estamos em horário de quê? Horário nobre, domingo, sim, televisão. Domingo, né? É claro que cada convidado que a gente recebe vai chamando a atenção. Tem gente que entra na internet e sai. Você sabe que funciona assim, né? Sei, e os assuntos, por isso que eu digo, esse projeto aqui, Gente que Tem História, é só gente que tem história. E deixa eu explicar, porque a gente fala isso aqui, você sabe que tem pessoas simples, né, humilde, que eu coloquei isso e eu recebo todo dia, pode ser, depois que você sair daqui, vai ter mensagem, eu gostei lá do Reni Luiz, tal, é normal. Agora deixa eu explicar, por mais que a gente explique, tem gente que não entende, e eu até entendo que é a simplicidade das pessoas, né? Então, você vê o Brasil todo assistindo até fora. Então, eu tenho recebido, ainda bem que pouco, aí, eu queria participar do Gente que Tem História. Pessoal, com todo respeito, aqui é um espaço para as pessoas do meio artístico, do meio empreendedor, entendeu? Não é discriminação, cada um tem um projeto. Se eu for abrir aqui para cada um falar a sua história, o primeiro a falar a história sou eu aqui, então é melhor deixar bem claro. Eu prefiro que as pessoas até falem assim, pô, mas não é um projeto, isso aqui é um projeto criado. Então, aqui você vai ver muito radialista, apresentador, o Marquito, eu conversei com ele hoje, talvez o Marquito participe aqui também. Então são artistas que você de repente conhece da televisão, do rádio, ou não conhece, por exemplo, o Reni, ele não aparece muito, ele não gosta de aparecer, né? Mas aqui ele fez questão de aparecer, porque nós convidamos ele, é necessário. Quem não está na internet hoje, está fora, não é? Então funciona assim, e um amigo encontrou do outro, até só se não vou esquecer, teve aqui outro dia, nós falamos fora do ar, porque a gente vai esquecendo, que é o seu amigo que me parece que, não sei se ele foi seu professor ou não, que é o Edir Barbosa. O Edir Barbosa. Né, do Senac, ele esteve aqui. Exatamente. Foi meu professor no Senac em Guarulhos. Foi mesmo? Exato. Então, tem que ter a DRT, né, Reni? Nossa, professor grande Edir Barbosa. Aliás, eu devo muito a ele, porque ele, no Senac em Guarulhos, foi em 1995, quando eu fiz o curso de locução, e ele foi um grande incentivador, porque ele falou, Reni, você tem um grande potencial na voz comercial, entendeu? Ele acertou, né? Ele acertou, né? Não tanto de trabalhar no FM, mas no AM você é a pessoa certa. A gente sabe que o AM hoje, tá... porque tem aquela transição para faixa estendida, né? Para FM. Mas a gente está aí na luta. Eu apresento meu programa já praticamente há 10 anos na integração. Sou diretor artístico lá. E como eu falei, já tenho 33 anos de emissoras de rádio, passei por várias emissoras. Eu estava contando ainda da 92. E para mim a 92 foi um grande marco. Então, Eli, eu queria que você falasse da 92, porque ali, senão a gente vai esquecer que eu entrei no meio da conversa, porque aí a gente vai colocando também um molho, né? Porque eu participei também nessa época e também trabalhei no grupo Metropolitana, só que no AM, né? Sim. E uma das coisas que o Durval Palomares, saudoso, ele falava assim, ô Ligeirinho, aliás, ele me chamava de Xavier, né? Xavier é o seguinte, nessa porta aqui do FM, quem está lá não sai não, todo mundo tem um faturamento comercial muito grande. E aí eu falei, o Reni é meu amigo. Eu falei, não, você pode ser parente, não tem vaga. Sim. Se você quiser, eu coloco você na lista do AM.
Eu demorei 6 meses para entrar no AM. Então, para ver a força dessa emissora de rádio, artistas famosos, já eram famosos. Não, eu tenho que ir lá no Borão da Porteira, tenho que ir lá nos outros programas, como a gente está falando do Reni Luiz. Então, ele tinha um escritório aqui em São Miguel, você divulgava o telefone, né? Quando você divulgava, o telefone não parava, né? Tinha o César Rodrigues que controlava. Manda um abraço pro Eden, que é da Eden Música. Eden Music. É uma gravadora, né? Uma gravadora, o César Rodrigues. César Rodrigues. Foi um dos grandes braços direito também, que organizava, né? O nosso trabalho. E hoje ele tem sua gravadora. Tem gravadora. Music, né? Também. Tá sempre ele aqui. É o empresário, inclusive. Da Fátima Vale, né? Da Fátima Vale, né? Que está despontando aí. Despontando aí, grande sucesso. E então você estava falando dos artistas que passaram por lá. Claro, sabe, Edson, eu não me lembro, não tenho recordação. Qual que não passou, né? Qual que não passou nas mãos como entrevistado assim durante o programa Morando à Porteira, porque foram muitos e muitos, esses grandes astros da música. O Leandro Leonardo, por exemplo, quando o Leandro Leonardo chegou para mim, um dia eu estava na gravação do especial sertanejo do Marcelo Costa, lá na Rede Record, mas na época eu estava ainda na Transcontinental. E eles chegaram, assim, perguntar, pô, Reni, você precisa me dar uma força aqui em São Paulo, a gente vem lá do interior, lá da Goiás, né? Goiás. Aí o Zezé também, outro que também, Jean Giovanni. Samuel Gonçalves está te assistindo, mandando um abraço. Está mandando um abraço agora para você ali. Ô, Samuel, você é meu irmão. Samuel, eu só tenho que agradecer também, porque foi um grande trabalho que ele fez na 92, ele fazia o programa à tarde, fazia ao vivo. Samuel, um abraço para você, Samuel. Acho que foi combinado. Adivinha quem entrou agora também? Mandou um alô para você. Falou para você comer um peixe lá. Tá em Mogi, mandou um abraço para você. Eu vou falar porque você tem muito amigo de Mogi. Pedro de Alcântara. Pedro de Alcântara. Ô, Pedrão, você está ainda usando chapéu? Você sabe que o Samuel, quando foi entrevistado aqui, eu não sabia. Quem deu a chance para ele em São Paulo, para o Samuel, não sabia disso, foi o Pedrão. Sim. Foi o Pedro de Alcântara. Você sabia disso aí, não? Não sabia. Foi ele que abriu a oportunidade. Inclusive, o Samuel morou aqui na Penha, não sabia. A tia do Pedro, no último dia, ele falou, não vou ficar mais em São Paulo, não tenho oportunidade. Aí ele arrumou uma vaga na Rádio América, parece. Aí ele contou a história dele lá. Até esses dias, Samuel, a Lady Lu fez um convite no meu Facebook. Aí eu lembrei de você, cara. Porque um dia você levou a Lady Lu lá no programa. E eu não esqueço disso. Até esses dias eu estava no Facebook e ela pediu, né, para ser adicionar, né, e eu lembrei de você. A Lady Lu, além de linda, parece que o tempo não passa para ela. Toma fermento, parece que toma fermento. Eu vou aproveitar e mandar um abraço pro produtor dela sempre, que você conhece, sucesso, o Mr. Sam. Mr. Sam. Que ele também ainda é um grande produtor, mas indicou muita gente aí. Lady Lu, um beijo para você, viu? Como nós estamos ao vivo, mas daqui a pouquinho ela vai assistir isso aqui também. Sim, com certeza. O Samuel, você foi o criador do rádio na TV, né? Não esquece disso, você comentou isso, né? Não esqueça, né, que foi inclusive lá, eu acho que foi você tinha um estúdio na Vila Formosa, se não me engano, né? E foi de lá que você começou a gravar. Ele contou essa história aí. Até essa história. Grande Samuel Gonçalves. Esse um cara muito respeitadíssimo do rádio. Aliás, eu levanto cedo de manhã, 5 horas da manhã, estou já ouvindo ele no rádio, né? Na Top FM, né? Na Top FM. Eu tô ouvindo uma figura. Então, o rádio, a 92 FM, ela trouxe muitas oportunidades para esses grandes artistas que são hoje, sertanejos, né? Sertanejos, abriu caminho, porque você sabe que antigamente não existia esse tal de jabá, né? Eu quando trabalhei não existia nada disso. Mas de lá para cá começou a entrar essa moda de pagar para tocar. E todo mundo sabe que hoje existe em grandes emissoras, existe tudo isso. Felipe, tem muitos artistas nos acompanhando aqui, principalmente quem está começando.
que o jabá, é claro que todo mundo sabe. Como que funcionava? Porque a rádio precisa funcionar. É claro que você tinha comercial lá. Sim. Faço parte de uma dupla sertaneja nova. Né? Apesar que o espaço ali não era nem a questão de você não aceitar, é que não tinha vaga. Mas como que funcionava isso aí? A gravadora ela dava uma verba? Não tinha. Não tinha isso? Não tinha. Como que Em funcionava? 1990, 89, 90, 92, não existia jabá. A gente fazia shows. Ah, tá, uma troca, né? Troca. Isso é Por exemplo, muito bom. eu fazia shows em determinada comunidade, um salão de baile, aí eles iam, não me cobrava nada. Aí isso é legal. Aí eu bancava, sim, aí tinha entrada, eu cobrava a entrada normalmente, mas eles não cobravam cachê. Ótimo negócio. Era uma troca. Uma troca. Eu fiz grandes. Todo mundo ganha. Isso, eu fiz grandes. Chegou a fazer em cima do caminhão? Também. Né? Aliás, era isso, né? O Elias Muniz, grande Elias Muniz, em cima de um caminhão já fiz em vários locais. Quem mais? Grandes astros também que estiveram com a gente na época. Ney Nando? Nossa, Ney Nando nem se fala, né? O Ney sempre está aqui, hein? Ney Nando. E numa época eu também... foi uma festa que a gente fez em homenagem, eu acho que foi o segundo ano de programa do Morando na Porteira da 92. Foi na Nitroquímica, lembra do salão de festa da Nitroquímica? Lembro, lotou ali. Cara, foi 44 duplas atrações, 44 duplas. Recorde, hein? Recorde. Eu tenho filmagem, Deu para apresentar todo mundo ou não? Mas também foi horas. Porque aquilo terminou de Organizou madrugada. direitinho, né? Isso, terminou de madrugada e a gente organizou bem. Foi uma festa bem organizada. Na época, inclusive, tinha o César Rodrigues que organizava. E outros, né? Que ajudavam a gente também, né? E, no entanto, um dos grandes eventos também que a gente fez, o Samuel sabe disso, foi um evento que a gente fez no ginásio de esportes do Náutico, né, lá em Mogi das Cruzes. Super conhecido. Nossa, lotou. Foi muito artista, muito artista. E eu me lembro que também Zezé estava lá, Leandro Leonardo. Inclusive no dia eu ia apresentar, eu não podia porque eu estava gripado, estava ruim mesmo. E o Moacir Franco era para eu apresentar, eu e o Capota era para apresentar o Moacir Franco. Até o Moacir Franco falou, pô, mas cadê aquele gaúcho que não apareceu aqui hoje? Eu lembro dessa história, você contou para mim. Que legal, né? Moacir Franco, Moacir hein? Franco. E, graças a Deus ele está entre nós aqui, fazendo live todo dia. Todo dia. E ele de vez em quando manda recado aqui, ô Ligeiro, quando é que você vai fazer o live comigo? Eu falei, a hora que você quiser, pô. Ele fica fazendo live todo dia, 8 horas da noite, né? Todo dia. Uma grande Moacir Franco. Grande figura. Você percebe que as pessoas mais famosas daquele tempo são as mais simples, mais humildes, sim, não é? mais humildes. Depois tivemos diretores lá 92 também que se destacaram durante esses 4 anos que a gente teve lá. O AM também era muito bom. Eu me lembro o AM que na forte. época, aquela dupla, o Daniel, João Paulo e Daniel também, chegamos a entrevistar, inclusive, né? Infelizmente o João Paulo teve aquele acidente, né? Perdeu a vida. Alain e Aladim, original Alain também. Aladim, não esqueço. O Alain e Aladim teve a passagem quando eu estava na Transcontinental. O auge deles, né? Eu estava na Transcontinental, inclusive foi depois que teve a morte do Aladim, né? Aladim. O Aladim que morreu, né? Também. E parece que também ele era da região de Mogi das Cruzes. Região de Mogi. Ele faleceu, inclusive, lá. Isso. Uhum. Tem um documentário, eu assisti o documentário todo para conhecer um pouquinho da história verdadeira. Né? Que naquela época não existia internet, do jeito que a gente vê aqui, mas tinha uns vídeos aí que passa realmente essa trajetória dele ali. Mas quando eu pedi para você frisar o 92 FM, a gente percebe aqui que muita gente não viveu aquela época. Sim. Mas só para vocês terem uma ideia, a 92 FM, sem, claro, dar uma discriminação para nenhuma, é mais ou menos, claro, que outro estilo, mas a Band está aí há 7 anos no primeiro lugar, é mais ou menos isso. Sim. Comunicadores populares, a linguagem do povo e a música que o povo gosta. Claro que
naquela época era forte o sertanejo. Então, na verdade, que teve essa transição aí o Capota e ele saiu deixou a Transcontinental para ir justamente na 92 FM e acertaram, porque ela é liderança de audiência. Acho que todo mundo... Eu tinha um Fusquinha. Pessoal, antes do Rini vir para cá, ele falou assim para mim, eu convidei ele para vir aqui, ele falou assim, tem lugar para colocar meu Fusquinha? Eu pensei que ele estava brincando, mas como eu conheço... E ele veio com o Fusquinha mesmo, eu filmei, depois eu mostro para vocês, eu filmei a entrada dele aqui, mas o Fusquinha bala. Estou dizendo isso porque eu sempre tive Fusca. Agora virou moda do Fusca. Virou moda, né? Virou moda. E eu deixava na 92 FM. Quer dizer, não tinha. Você colocava ali ele grudado e eu ouvia o Bora da Porteira, com o Edi Luiz e o Capota, o Antônio Alexandre, o nosso querido amigo também, o Galocha. Galocha. O Zé da Loia, né? O próprio Samuel Gonçalves, tal, enfim, toda essa informação. Tem o Paulinho Oliveira, será que é o Paulinho Oliveira também? Tem um outro também que, meu Deus, Roberto Valença. O Valença também. Né? Mas o Valença foi depois... Foi depois, né? Foi quando eu cheguei na Cumbica, né? Aí eu vou contar. Bom, a 92, então, foi aquele auge, né, de 1990 até 93, né? Depois a emissora passou ela foi locada para Líder, né? Líder FM, né? Do mesmo grupo. Mais tarde passou para o Grupo Bandeirantes. E, no fim, né, aquela transformação que toda emissora de rádio tem, né, isso é normal. Mas a gente ficou, assim, marcado, né, pela aquela passagem durante esses 4 anos. Não só nós, como eu já citei aqui o nome dos colegas, né? Ficou na história, não? Ficou na história de uma grande emissora que realmente deixou marcas. E, aliás, muitos artistas que hoje, né, Edson, se consagraram, sabem dessa história da 92 FM, que projetaram suas carreiras na 92 FM. Foi projetados por motivo de uma oportunidade que a 92 deu. Pessoal, por isso que a importância do rádio, e no caso aqui da 92 FM, na carreira de muitos artistas, alguns são gratos, a grande maioria são gratos, né? Sim. Outros, né? Mas enfim, Edson e Hudson também, né? Edson e Hudson, ficou... Sim, sim. Bom, enfim, o Eni, depois... Eu só falei assim, Edson, eu só não entrevistei na 92 a Roberta Miranda... E o Roberto Carlos. Não. Bom, aí Roberto Carlos sai um pouco da linha do sertanejo. Sai da linha. Mas eu estou falando assim na questão de famosidade. Mas o Sérgio Reis, eu tive 2 oportunidades de entrevistar ele, quando eu estava na Cumbica, e também fiz uma participação numa gravação do programa do Aristide Júnior, quando o Saudoso, né? Saudoso, né? Uma das gravações que ele fazia aí na Marginal Tietê, não me lembro. Churrascaria, né? Isso. Aí ele me recebeu e eu também consegui fazer uma gravação com ele. E eu tenho todo apreço também ao Serjão, porque é uma das oportunidades de entrevista também que ele me cedeu na época da Rádio Cumbica, né? E ele foi muito grato. Depois também nós tivemos contato, né? O Sérgio é uma pessoa, aquela pessoa simples, famosa, simples, que ele, entendeu? Ele se dá com todo mundo, né? É impressionante. Teve agora esse problema último aí, né? Que foi lamentável, né? Mas isso... O Sérgio é sempre Sérgio, é o nosso Sérgio. Não adianta, o Sérgio. Ele é o brasileiro nato, né? Exatamente. E a gente também... E a Roberta, né? Só que a Roberta, ela ficou me devendo, então, essa entrevista, e ela, através do Marcelo, que é o irmão dela, né? Que mora aqui em São Miguel, né? Exato. E o Marcelo falou, não, Reni, você vai ter a oportunidade de entrevistar, inclusive, eu fiz um vídeo com ela. Você entrevistou ela aqui na igreja, Matriz, não foi? Na igreja catedral. Uma ótima entrevista. Na catedral de São Miguel Paulista, eu fiz uma entrevista exclusiva com ela. E ela me prometeu que um dia ela vai também ao vivo na integração para fazer uma participação no meu programa. Então vamos aguardar, né? Vamos aguardar. Tudo é possível, e a Roberta Miranda é nossa. Ela só não foi no aniversário da rádio porque ela tinha compromisso.
quando fez o aniversário, você fez o convite, né? Pelos motivos que a gente já sabe de agenda, ela não foi, mas você convidou. Sim, tivemos, agora inclusive faz 5 anos, 6, né? 7 anos, eu acho, fez aquela homenagem toda, né, da integração que a gente fez 5 anos na época, né? De rádio, hoje já faz 11 anos. E teve muitos artistas que participaram, mais de 40 artistas, né? Por aí. Por aí, né? Por aí. E teve... E aí nós fomos para Cumbica, né? Que ano que você foi para Cumbica? Cara, Cumbica foi 1900... E lá já é o AM, né? Forte também, né? Cumbica Forte. Não, foi 2009. 2009. Cumbica. O estúdio aqui em São Miguel e Guarulhos? Porque depois ela eu trabalhei nos dois. Os dois estúdios. Eu trabalhei em Cumbica, lá no estúdio da como é que é? Bairro dos Pimentas? É uma travessa da Juscelino Kubitschek. E depois o segundo estúdio. Depois o estúdio veio para São Miguel, fiquei mais 1 ano e meio em São Miguel. Mas eu tenho que agradecer o Gerson Marcondes pela oportunidade, fiquei 4 anos na Cumbica, né? Aliás, Eni, você foi muito corajoso, porque você fazia um programa à noite, não é isso? Que trabalha durante o dia. Jornalístico. Então, e um programa que tinha uma audiência incrível, porque é um programa que disputa a audiência com as outras emissoras de rádio e televisão, e você tinha uma audiência espetacular ali. Sim, bacana. A gente fazia um programa jornalístico à noite, e ficamos 4 anos, né? Entre São Miguel e Cumbica, né? Pimentas, né? Que era o estúdio, né? Também foi um grande trabalho, a gente entrevistou muitos artistas, oportunidades, médicos, eu levei muitas figuras importantes para entrevistar, assim, na área de saúde, geral, né? Da saúde, geral, né? Enfim, em geral, né? Isso é muito bom. Aí depois partimos para o rádio. Aliás, a Cumbica foi que o Ribeiro me convidou para trabalhar na integração. Na integração. Foi em 2011, eu acho que, se não me engano. 2011 ele me convidou para dirigir a Rádio Integração, a parte artística, e eu fui para lá, né? E aonde eu estou até hoje, graças a Deus. Conciliando aí o trabalho como empresário na Recauleste, né? Sim. E a Recauleste, vamos falar também da Recauleste. A Recauleste é uma empresa que ela tem uma credibilidade, né? De muito tempo aí, talvez seja pioneira nessa questão, e sempre qualidade. O interessante é que a gente não vê uma reclamação. Hoje a coisa que a gente mais vê é reclamação. Hoje existe PROCON, reclame aqui. E eu acho que você tem orgulho disso, né? Não tem reclamação da Recauleste. Muito pelo contrário, elogio, né? Você trabalha com pneus, é isso? Exato, Pneus. A empresa foi fundada em 1981. Eu e meu irmão que faleceu, né? Depois veio um outro irmão que é sócio até hoje. Mauri. Eu e ele. E a empresa Recauleste, então, ela é uma empresa que ela existe há mais de 40 anos. Ela presta serviços na área de mecânica de suspensão, pneus, amortecedores em geral, enfim, né? Toda essa área de suspensão de carros. E é uma empresa que nem você falou, não tem reclamação, é uma empresa que trabalha com profissionais. Qualidade nos produtos, Você né? pode ver que tem funcionários lá que tem 22 anos de casa. O Paulo tem 22 anos, o Rogério tem 11 anos, o Washington também já está indo para os 2 anos. Então, são funcionários assim competentes que estão lá trabalhando e que demonstram um trabalho sério, com eficiência, né? Para você não ter, que nem você falou, tantas reclamações como outras empresas têm aí. E digo como empresário, porque a gente, na pandemia você teve problemas também? Não tive, Edson, não tive porque o nosso trabalho era trabalho essencial. Entendi. E a gente ficou fechado durante uma semana só, 8 dias. Como era um trabalho essencial, a gente não fechou as portas. Trabalhamos durante a pandemia. E graças a Deus o governo nos ajudou por vários incentivos, né? Aquele sistema de deixar funcionário em casa, o governo pagava uma parte, isso nos ajudou muito, né? Que até hoje a gente tem que louvar essa área do governo de incentivar as empresas, né? Que teve muito problema e por isso que a gente sobreviveu, né, Edson? Ele tem um detalhe, você está falando, eu estou perguntando que você, claro, é um trabalho essencial,
Mas os seus clientes, quer dizer, cada um tem o seu problema, então o problema é econômico também. E aí o que acontece? Você continua trabalhando, tem aquela diminuição de clientes, mas ele vai adiando, né? Porque é claro que você vai ter que fazer uma manutenção no seu carro, ele adia a data, mas ele comparece. Sim. Aí teve uma diminuição, eu imagino, um período, né? Cai um pouquinho o caixa, mas vai se sustentando. Até você está falando aí do incentivo do governo, isso também é importante, porque a gente só vê notícia negativa, sim, mas é importante que a gente converse com o empresário também, empreendedor, que conhece o ofício, né? Porque a gente vê muito, faliu por isso, por aquele motivo. Mas também é aquele negócio, né, pessoal? Crise, não é a primeira, não será a última. Mas a gente tem que batalhar mesmo, por isso que é bom a gente também ouvir essa parte, Reni. Independente de você ser homem da comunicação, também é um empreendedor, é um empresário, e está aí lutando todo dia, trabalha todos os dias. Agora, ô Reni, a gente falou tanto da Recaleste, tem que passar o telefone aí, passa o telefone lá para o pessoal. Você tem decora aí o telefone da Recaleste? Da empresa, empresa você pode conectar através do 2297-3565 ou no WhatsApp, que é o 996099660. Ixi, agora me peguei. Não, bastou o telefone fixo, tá bom demais. É fixo, né? 2297-3565. Lá você pode ter, tem pneus, tem fixo. O Centro Automotivo Recaleste, muito conhecido. Consulta você faz através desse telefone. E o endereço ali, Avenida Marechal Tito. 1314. E eu vou quebrar o seu galho, viu, Célio Guimarães? Célio Guimarães está assistindo agora. Opa, Célio. Fica ao lado do Açaí, onde o garoto propaganda do Grupo Açaí todo, é o Célio Guimarães que está nos assistindo agora aqui. Aliás, Eli, deixa eu falar para você. Vamos falar agora sério. Sério com o Célio. Sim. Eu não sei o numeral, mas é o seguinte, um dos grandes grupos, tudo bem, não importa, um vendendo, o outro comprando. O Grupo Açaí é um dos maiores hoje, e o Célio Guimarães, todas as inaugurações, pode ser Oiapoque e Chuí. Anteontem ele esteve em Rondônia, me parece. Terça-feira ele vai estar, alô pessoal de Pernambuco, vai ser inaugurada aí a terceira loja desse ano 2022, depois da manhã, em Petrolina, Pernambuco. O que é que vai fazer? Gerar empregos. Sim, gerando empregos. E o Célio Guimarães, ele mora aqui em São Paulo. Eu nunca vi o cara viajar mais do que ele. Acho que ele viaja mais do que esses artistas, o Hélio Safadão. E vai para inaugurar. Você veja, um grupo contrataram um locutor, cerimonialista, né? Cerimonialista. E todas as lojas, não sabia, todas as lojas, desde a primeira Açaí, o Célio Guimarães que faz aquela abertura, junto com o presidente da Açaí, independente de ter vendido tal, o prefeito da região, os políticos, é normal isso aí, sim, na geração de empregos. Então, depois da manhã, a terceira loja do ano. Esse ano, só para você ter uma ideia, para dar incentivo, já está programado. São 50 lojas em 2022. Inaugurações, né? Inaugurações, só esse ano. 50 lojas, 3 já foi, então falta 47. Nossa. E o ano passado, quer dizer, eu não sei os números, Célio, não sei se você dá para falar aí, o Açaí tem mais de 200 e tantas lojas aí em todo o Brasil. Sim. Isso é bom para incentivar, inclusive, um bom comerciante aí. E, aliás, Edson, eu estava até esquecendo, eu e meu irmão temos parceria com o Açaí. Por quê? Essa parceria com o Açaí? Porque as lojas aqui da Zona Leste, de São Miguel Paulista, Itaim, Itaquera, Hermelino Matarazzo, eles comercializam pneus. Olha só. O que acontece? A montagem gratuita desses pneus você pode fazer na Recaleste. Nós temos a parceria para você levar o pneu lá na Recaleste, no centro automotivo da Recaleste e montar gratuitamente. Além do pneu que você monta lá, você ganha, além da montagem, você ganha um alinhamento grátis. Opa! É uma parceria. Sério, que também eu tenho com o Açaí. Tá vendo, Célio? Parceria com o Açaí. Isso é muito bom, né? É um grande... o Açaí... Um grupo forte, né? Grupo forte. Hoje você vê, patrocinador do Campeonato Brasileiro, né? Também teve o ano passado, né? E uma coisa que eu fiz aqui, né? O Célio trabalhou muito tempo na Rádio Globo, Rádio Record, Rádio Capital. Ele tem uma empresa de comunicação, de marketing e tal, e ele trabalha com essa rádio indoor, né? Ou indoor, que tem nos mercados, né? Uhum. E também nós somos parceiros nessa parte. Agora tem um caso interessante, que ele quis entrar, tá na internet, só que diz ele que eu estou sendo professor dele. Não é, que a gente vai entendendo, a gente vai
colocando. Então eu estou dando umas dicas para ele. E qual as dicas? Ele viaja o Brasil todo. E as pessoas gostam. Ó, tem um detalhe, o Reni está aqui, veio agora. Toda sexta-feira, no programa da manhã, o Reni ele fala sobre turismo. E eu pensei nisso. Eu falei, poxa, o Reni tem um programa de turismo no rádio. O Célio viaja toda semana para inaugurar uma loja do açaí. Olha que privilégio. Quantas pessoas gostariam de estar no lugar do Célio só para viajar, né? Mas ele vai a trabalho. Falei, Célio, você tem um celular no seu bolso? Tenho. Filma. Filma você entrando no avião, no hotel. As pessoas gostam disso. Exato. Reni, eu sei que você não teve tempo. A gente conversando de madrugada, eu e ele. Aí ele falou, pô, que legal. Aí, quando eu comecei a dar essa consultoria, o cara quando é bacana, bacana. Depois ele perguntou, agora vamos acertar o preço. Eu falei, que preço? Não, quanto é o seu? Eu falei, não, isso aqui é amizade. Sim. Quem me apresentou o Zezé de Camargo, estou dando um exemplo aqui, grandes artistas na época lá na Rádio Globo, foi o Célio. Estou dando um exemplo. Sim. Ele me ajudou muito, então a gente está na hora de dar a troca. Não, né? Amizade não tem preço aqui. Exato, não tem preço. E ele me abriu a oportunidade para trabalhar na empresa dele, né, sem sair de casa. Sim. E eu vou contar um negócio para você, tá indo bem, viu? Tá indo bem. Nossa, agora, outro detalhe. O primeiro vídeo dele, que ele teve tempo agora, porque ele viaja e ele volta para retorno para casa, ele mora lá em casa. Ele tem uma chácara aqui em Santana do Parnaíba. E você viu da banana, né? Da banana, então. Já chamou a atenção, tá vendo aí, ó? Aí hoje, não tive tempo, mas ontem ele colocou o seguinte, tem aquele lado acidentado, que é o morro, né? Morro. E aí ontem ele fez uma prestação de serviço, não sei se você viu esse vídeo. Como que ele vai descer aquilo ali, perigoso e tal, ele tem aquele... Ele colocou a corrente no pé. E pronto, você já explicou. E hoje eu não tive tempo, porque hoje eu recebi meu irmão aqui, o Hélio, porque antes de você vir, que ele também tem história no rádio. Sim. O Hélio que me apresentou a Sandra de Sá. E o tempo do show da Rádio América, meu irmão que me acompanhava. A gente apresentava lá o show da Rádio América, sem ser da Rádio América, eu trabalhava na Rádio Atibaia. Sim. E aí, só para voltar um pouquinho do tempo do Célio Guimarães, hoje ele fez o Célio é incrível. Ele não começou ainda a mostrar os LPs que ele tem, virgem, que ninguém tem. Ele mostrou a academia que tem na casa dele. Você chegou a ver, não, o vídeo de hoje? Não, parece uma academia. Eu não vi, mas eu já uma academia. Vi no Face dele. Então, agora ele mostrou o vídeo, porque eu falei para ele, mostra o vídeo. Ele mostrou a academia e falou a verdade. Eu não tenho tempo para usar. Eu tenho lá uns 300, mas não chega aos 10, 20 mil que ele deve ter lá, né? Então, é muito LP, né? Muito LP. Não, só LP ele tem 3 mil. 3 mil. E esses LPs tem um detalhe que eu vou explicar aqui. Ele não foi usado, ele é virgem, não foi usado na vitrola nada. Não. Ele trabalhava na Rádio Globo. Sim. Você sabe que ele recebe 3, 4, acho que você fazia isso no 92. Mas normalmente você usa o dólar de presente, né? Usava, então. E ele não usava, eu acho que ele já pensou no ano, ele foi visionário. Agora, ele tirou para mim para eu ver, eu falei assim, não, peraí. Ele tem discos coleção do Roberto Carlos, coleção do ABBA. Tem, não, fora o sertanejo e tudo mais, é que acontece. Reni, qualquer coisinha tem um amarelado ali, tem um tempo e tal. Aí ele falou assim, eu não vou falar hoje não. Tem segredo, ele deve ter colocado, tem um produto que é um trabalho... Que passa para tirar Só que isso aí ele vai falar nos próximos vídeos, então ele está com a página aí, se você puder seguir ele, é muito bom. Que ele tem história. Tem história. O Célio, nossa, quando ele fazia o programa na Globo, eu era um fã de carteirinha. A voz dele. Um grande comunicador. Meu irmão falou agora, ô Célio, não sei se você concorda. A gente conhece o Célio há muito tempo, mas eu falei, pô, peraí, tem alguém aí com voz parecida dele. E, claro que essa pessoa tem uma idade maior do que dele, mas apareceu agora como um historiador e tal. Que eu até sou fã dele, que é o Mário Cortella, aquele senhor que fala bem. Cortella, né? É a voz do Célio Guimarães. É a voz do Célio Guimarães. É a voz dele, sim. Só que o Célio Guimarães é jovem. Sim. É um jovem senhor. Sim. O Célio, só está faltando você convidar eu e o Reni para um churrasquinho aí, né? No seu sítio uma hora. Comer uma carne do açaí. Vamos descobrir onde é que é essa... Como é que é essa... Essa chácara aí. Chácara aí que tem essa... Não, esse morrinho aí, né? E as bananas que ele tem, todas elas ele tem. De todas elas ele tem. É a maçã, a banana maçã. Não, então, que ele mostrou, mas ele tem outras. Engraçado que essa banana, na minha casa, eu tenho um quintal grande na minha casa, né? Que eu tenho minhas... Você tem banana lá também? Eu cultivava aquela banana da terra. Da terra. Mas aquela é muito... não gosto muito, né? Aí um primo meu lá de São José dos Campos, que ele tem uma chácara, ele falou, leva esse pé e planta lá na tua casa. Como tem um espaço lá no fundo, atrás da piscina, eu fiz essa plantação.
E aí, essa bananeira tem 2 anos que está lá, Edson. E não dá banana? Não dá. Mas eu acho que o Célio falou ontem para mim que a hora que eu comentei que demora mesmo, né? E eu acho que é verdade, deve demorar mais tempo aí, né? Eu acredito que vai dar o caixa, sim. Então eu tenho um especialista em banana aqui, que é o Samuel Gonçalves, pelo menos de comedor. Aí o Samuel vai te dar uma orientação. Se você falasse para mim que deu banana, eu ia te chamar a atenção, porque um dia, pessoal, fui lá na casa e é difícil alguém ir na casa depois de convidar. Eu fui na casa a mansão do Reni Luiz. E aí eu participei do churrasco. Nossa Senhora, que churrasco. Até estou lembrando até hoje. Tava a família dele lá. E o Reni que prepara o churrasco. Ele prepara ali, ele mesmo, a esposa dele. Bom gaúcho. Né? E aí, se ele falasse, eu falei, Reni, eu não conhecia essa banana, esse pé de banana. Então ele está explicando que a banana não deu cacho de banana. Ó, tem um pessoal que mostrou aqui um pé de banana. Não. Mostrou aqui ligeirinho. Mas que história bonita. Da banana? Que esse homem tem. Não, sim. Da história do rádio, né? Ah, tá. Ele agora vai desdenhando disso. É porque você também gosta dessa parte da terra, então. Churrasco, quando eu fui. O gaúcho sabe fazer churrasco como ninguém, né? Falando em churrasco, a gente tem muitas amizades com o pessoal do sul, né? Porque eu sou de lá, né? E eu, por exemplo, tenho contatos com um dos grandes humoristas, locutor, ele trabalha muito em apresentações, é o Edgar Marostica. O Edgar, ele trabalha, tem o seu programa todos os domingos na rádio Odisseia de Serafina Corrêa. Lá da região. É da região alto, da Serra, né? E o Edgar também é um cara que a gente tem muita amizade com ele, né? Inclusive quando tem eventos, por exemplo, Dia dos Pais, Dia das Mães, eu faço aquela gravação de homenagem e ele põe lá no ar, assim, né? Esses dias ele me convidou para fazer um sorteio ao vivo, né? Ele trabalha em várias emissoras, inclusive é uma rede de emissoras que ele trabalha lá no Rio Grande do Sul. E ele faz toda terça-feira o filó italiano, né? Porque a língua lá, você sabe que a região alto do Rio Grande do Sul, a Serra Gaúcha a colonização é italiana. Eu falei certo. A colonização é italiana. Então, ele apresenta um programa italiano, como eu também falo italiano, sou descendente italiano, tenho cidadania italiana, tudo em Bonagente, a gente paga. E músicas italianas é uma coisa, hein? Para tudo le poesie, tudo foi essa coisa lá, mas, enfim. E ele falou, né? Apresenta o programa italiano em São Paulo. Eu falei, já teve aqui em São Paulo um programa italiano, mas parece que em São Paulo não. O mercado é outro, né? É outro mercado, né? Teve na imprensa. Eu lembro da imprensa. Na imprensa teve um programa. Só que o apresentador faleceu, né? Então acho que tiraram do ar. Tiraram do ar. E ele é um grande, eu já entrevistei ele no meu programa. E também o Valdir, né? O Valdir Anzolin, que tem o seu programa todos os domingos também, das 5 às 8 da manhã. E ele apresenta na Rádio Viva lá de Farroupilha. Uma emissora que abrange mais de 40 cidades, tá? Uma emissora fortíssima no Rio Grande do Sul. Também me dá muita oportunidade de falar através dessa emissora lá no Rio Grande do Sul. Então, a minha voz também, às vezes, aparece por lá. Deixa eu perguntar aqui, pessoal, porque eu estou conversando com você e eu esqueci de perguntar, mas eu acho que está tudo bem. Pessoal, a voz do Reni e a minha está saindo legal aí, sem aquela... Porque às vezes a gente entrevista, eu entrevistei um rapaz aqui, Sim. um jovem senhor chamado Ribeiro de Souza. Ah, tá. Aí disseram, tá trepidando e tal. Eu falei, não, como fala trepidado mesmo. Mas às vezes acontece isso, né? Então, ó, tem um rapaz aqui, não sei se você conhece ele. Tô brincando, hein? Sou fã do Reni Luiz, um dos melhores comunicadores do rádio brasileiro. Quanto ele te pagou pra você falar isso, hein? Heraldo Silva. Tá te assistindo? Heraldo Silva. Tá te assistindo aqui, ó. Nossa, Heraldo Silva, hein? Aliás, Heraldo Silva, você tem que voltar para a minha emissora. Esse rapaz é baixinho, mas tem uma voz, hein? Tem uma voz. Heraldo Silva é a voz do FM, a voz do rádio. O Heraldo já participou aqui do Gente que Tem História. Já participou, né? Já participou. Ele tem uma rádio web, ele trabalha no Hortifruti. Quer dizer, ele está usando a voz dele, trabalhando. É muito legal o mercado de trabalho, né?
Heraldo Silva. Grande abraço, meu amigo Heraldo Silva. Heraldo Silva, faz um carinho para a mulherada, para os homens não precisam. A nossa querida Andresa. Só que ela participou da gente que tem história direto da rádio, né? Foi legal. Andresa é uma pessoa maravilhosa. Andresa Já é da casa, né? Já é da casa, entrevistamos ela já umas 4 vezes, eu acho, né? Eu entrevistei ela na pandemia no telefone, depois ela veio ao vivo, agora recentemente, né? O Edson estava presente, fez inclusive a live, né? Vocês vão na live. Fez a live ao vivo, né? E aí, depois da Cumbica, você fez à noite, teve o projeto da integração que você está até hoje? Eu fui empresário do cantor Bill Ramos, né? Cantor de fora. Bem lembrado, hein? 3 anos, né? E ele está aí no mercado agora ainda, né? Ele está, mas ele MPB. tá mais MPB, né? Na época que eu empresariei ele está no forró. Foi mais no forró, né? Mas fez bem também o forró, hein? Fez, na época do auge, né? Grande Bill Ramos. Foi na época do aquele forró, tipo macios com leite, calcinha preta, sabe? Aquele estilo assim, né? E o Bill Ramos, trabalhei bem, eu fiz umas... E você apresentava também ele, né? emissoras de televisão. Nos shows você apresentava ele, né? Sim, eu fiz, eu acho que umas 150 emissoras de rádio, entre São Paulo, Rio Grande do Sul. O trabalho foi bem divulgado, né? Inclusive fizemos uma Rádio Globo também, na época aquele programa à noite de esporte, como é que era? Agito Geral. Agito Geral. Eu fui lá, participei também. Levei no Agito Geral da Globo, o que mais? E outras emissoras, né? Fizemos televisão, várias emissoras de televisão. E eu não sei, depois eu deixei, né? Deixei de trabalhar com ele e ele está seguindo agora. Está seguindo aí, tá Ele trabalhando à noite aí, de vez em quando a gente olha ele na... eu ia falar dele, agora ele está aqui, o Tomazini Alfaiate, o rei do... o craque, até aquela calça que está ali do lado ali, foi ele que Tomazini. fez. Tomazini. Tomazini, eu sou fã dele, porque o Tomazini, o nome dele, né, o trabalho dele muito... Futebol, música, tudo ligado, político. Quem sabe um dia eu vou ter uma calça, é calça que ele faz? Atrás de você ali, aquela calça. Eu não sou de usar terno, mas calça eu até uso. Quem sabe um dia eu mando fazer uma calça. Mas dessa vez eu aceitei, porque eu fui lá 7, 8 anos atrás. Não, vou fazer uma calça para você. Não precisa não. Aí agora, fiquei quieto, vou fazer uma calça para você. Mediu, aí eu tinha que voltar, porque ele é uma enciclopédia, precisa voltar. Aí eu voltei agora, para ele falar sobre um cantor, inclusive, que ele até está pedindo força para você. Cantor muito bom, ele tem a voz daquele rapaz que faleceu num acidente grave. É o irmão do Felipe Araújo, meu Deus, esqueci do nome, vê se você lembra. O Felipe Araújo é o irmão do cantor que faleceu. Você tá falando. O que faleceu, a voz parecida com esse artista, que está chegando no mercado e o empresário dele vai ser o Tomazini. Tomazini, né? Tá. Me deu um branco agora aqui, do nome do cantor. Mas enfim, o Tomazini está mandando um abraço para você. Então, ele tem história com todo mundo. Aparece lá até o Jorge Marcondes, Oswaldo e Carlos. Ele tem foto com todo mundo. Roberto Carlos encontrou agora. Eu vejo. O Bolinha, ele foi jurado do Raul Gil, do Bolinha. Meu Deus. Tem história, viu? Esse homem aí, você tem que ir lá. E eu brinco com ele, que isso aí não dá para passar, eu fui eu sozinho lá. Quando ele vai abrir o portão, já passa a mão na cabeça dele como se fosse um pastor. A sorte, né? Que ali onde passa a mão dele. Então, Edson, no meio do auge, assim, que eu consegui na época, da 92, eu conheci muita gente assim que hoje até se aposentou do rádio, né? Principalmente o pessoal da equipe da Jovem Pan. Eu tenho é uma pena que a Jovem Pan hoje mudou o estilo de programação. Mudou totalmente. Mudou. Virou televisão agora. Mas eu tinha muito apreço pela Jovem Pan. Eu tinha caminho aberto na Jovem Pan, eu chegava lá, entrava, brincava. O Josevaldo Peixoto defendeu até uma causa minha. Foi seu advogado, né? Grande advogado. Você é o mestre, né? O Josevaldo Peixoto é o mestre. O Freitas,
Quantas na chácara? O Freitas, na chácara, ele apresentava lá os artistas na minha chácara, o Freitas, muitos que passaram na Jovem Pan. Ele tem um detalhe, hein? Jovem Pan tem que ter voz, né? Senão não entra. Sim, sim. Na época sim, hoje não. Hoje não, hoje já modificou totalmente, né? Inclusive o Tutinha tá lá, o Tuta, né? Tutinha, mas é o Tutão, né? O Tuta, né? É o todo poderoso. Depois tem o Pereira, que é um grande diretor de jornalismo, né? Que é o Pereirão. Mas a Jovem Pan é uma grande emissora, né? É o jornalismo forte, né? Jornalismo forte, um dos mais fortes da mídia hoje, né? Inclusive agora com a televisão. Né? E aquele prédio ali da Jovem Pan, Paulista 807? Mr. Agora não, virou um prédio de rádio mesmo, né? Mr. Rádio Massa, rádio não sei o que tal, virou, por exemplo, uma filial ali do Paulo Abreu. Muitas emissoras lá dentro. E, inclusive, tem o sindicato lá no prédio o sindicato dos cronistas esportivos, né? Que inclusive faz parte também, né? No mesmo prédio, né? No prédio da Jovem Pan. Falar em cronistas esportivos, nós vamos ter isso, ele fala aí do esporte. Ter um programa de esporte agora no Campeonato Brasileiro, que já o Abias Chaves participa 3 vezes no meu programa de manhã, comentando sobre o esporte. Boa. Amanhã já está no programa comentando. Além da equipe do Edson Xavier, o Edson já faz anos que ele está comentando notícias, né, depois das 11 da manhã. E amanhã tem a participação dele, então, para falar do final de semana, do Abias? O Abias vai falar da rodada do da rodada. Isso, ele vai falar amanhã. Então amanhã a gente está das 10 ao meio-dia com esse trabalho, né, além do meu programa, que já é um programa meio jornalístico. Tradicional, né? Tradicional, o Edson participa depois das 11. E o Abias Chaves é entre 20 para as 11, mais ou menos. Ele entra já falando do esporte. E a partir de março, abril, né, que começa... Não, abril não, maio, que começa o Campeonato Brasileiro. Aí tem toda a equipe esportiva, comandada pelo Abias Chaves, que vai transmitir o campeonato também brasileiro através das ondas da Rádio Integração. Ele tem aqui você conhece todo mundo lá da diretoria, e é bom a gente frisar aqui também, porque tem gente que não conhece São Miguel Paulista, o segundo bairro mais populoso de São Paulo, do estado de São Paulo, e tem o Senac aqui, inclusive com vários cursos, e um deles é de rádio, da nossa área, né? Radiodifusão. E você tem até visitado lá, de repente, aberto oportunidades, né, para profissionais. Eu não vou citar aqui o nome de todos eles. São muita gente, né? São vários professores lá do Senac, eu tenho amizade, inclusive. Aliás, o Abias Chaves veio de lá. É formação do Senac de São Miguel. Foi apresentado pelo professor, agora esqueci o nome, e ele uma grande voz, ele tem um conhecimento no esporte muito, sabe? Ele dá de 10-0 em muitas emissoras que eu vejo por aí, né? É verdade. 10-0. É uma pena, né? Porque às vezes tem tanto profissional que não tem oportunidade e ele é um cara muito eficiente. Muito eficiente. Parabéns, viu, meu amigo? O nome dele é diferente, Abias, né? Abias Chaves. Alô, Abias Chaves, parabéns. O pessoal às vezes fala assim, o rádio como ele se transformou, né? Às vezes você é vizinho de um comunicador, mas como é que você não conhece? Hoje é a internet, a gente está ali, depois conhece muito tempo. Então, assim, é incrível, o rádio é mágico, o rádio não vai morrer, viu, pessoal? Pode morrer o prefixo, né? Mas o rádio sempre está aí. A internet veio, não sei se você tem a mesma opinião que eu, Rini. O rádio, na verdade, a internet veio para ajudar o rádio a ajudar a internet. Sim. Não é? Eu quero também, através dessa live, cumprimentar o Juvenal da Sudiva, que é a Associação das Emissoras de Rádio de Santa Catarina, Rio Grande do Sul. E ele, chegado meu, né? Ele mora em Porto Alegre e ele deve estar assistindo, né, essa live. Não agora, mas posteriormente ele vai assistir. Então, Juvenal, um abraço para você, pelo teu empenho também, nessa bandeira que a gente ergue aí na colonização italiana, essa parceria com mais de 160 emissoras de rádio que transmite os programas italianos no Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Então, o Juvenal é um dos grandes organizadores,
juntamente que o incentivo maior também é do Edson, do Maroska, o Edgar Maroska, que também hoje ele tem um projeto da Secretaria de Cultura do Rio Grande do Sul. Um dos grandes projetos que ele tem em mão hoje é da Secretaria e também do meio, né? Das entidades que representam a colonização italiana. Legal. Reni, seguinte, a gente deixa sempre o convidado, você pode ver que a gente não tem nem papel aqui e tal, o projeto, a gente que tem história, mas a pauta é sempre assim, é o número 100, pauta, justamente para deixar que os nossos convidados fiquem livres para falar o que bem entender, né? Só não pode falar que a gente pede para não falar palavrão, porque palavrão, você pode ir no Kawaii, que tem bastante, se você gosta de palavrão, nesses podcasts, nesses camaradas que apresentam, não tem experiência nem falar no microfone, né? É incrível, é incrível. Muito palavrão. Não sei, né? Tudo bem, a gente entende, os camaradas eles se envaidecem porque tem milhões de seguidores, sim, mas quem são os seguidores deles? Desculpe eu falar isso. E tá aí, o pessoal falando, na verdade, o coro que eu estou dizendo. Não tem experiência nenhuma de vida, sim, é um falando, e do lado dele, nós temos água aqui, ali substâncias esquisitas que tem ali do lado. Tanto é verdade que um tal de Monark aí, você viu o resultado que deu, né? Viu o resultado. Até campeonato carioca, que ia promover isso com milhões, e ver o público, isso aconteceu. Isso aqui é só um toque para você, que acha que, pelo fato de ter uma conta, abrir um podcast, coloca lá um microfone e fica falando essas bobagens. E, aliás, não tem... o próprio comportamento, quer dizer, eles não têm ideias, porque palavrão não significa absolutamente nada. Tem que ter respeito a quem está nos assistindo e quem está nos ouvindo. Tem que ter conteúdo. Conteúdo, não é? Não é dos palavrões que se consegue a audiência, né? Subir no áudio, mas infelizmente... Pode conseguir até hoje, mas amanhã pode seguir, não. Mas fique à disposição para suas palavras finais aí. Tem algum freguês que quiser, aqui também pode fazer isso. Cobra ele aqui. Brincadeiras à parte, né? O que eu quero dizer, Edson, é que eu, como empresário, graças a Deus... Você acredita no país? Acredito. Acredito? Acredito no país porque o nosso país é um potencial. Infelizmente, a gente tem no nosso país um lado obscuro, que é uma imprensa que, não sei... Trabalho diferente, né? Seguir um trabalho diferente do que era para seguir. Eu, como digo, eu não tenho político, eu não tenho presidente, eu não tenho... Mas eu sempre torço para quem está no poder, entendeu? Seja fulano, seja Beltrano. Que administre bem, né? Eu quero que as coisas vão bem para todo mundo. Eu, como empresário, se as coisas vão bem, vai bem para todo mundo ganha dinheiro, todo mundo... Gera empregos. Gera emprego. Agora, não adianta a gente, assim, toda hora, por exemplo, tem parte da imprensa que ataca o governo, ataca isso, ataca aquilo. Gente, vamos pensar um pouco melhor. Vamos analisar o que nós passamos nos últimos 10, 15, 20 anos para cá. Vamos pensar um pouco melhor. As coisas estão caminhando. Nós passamos por uma pandemia que ela fez, sabe, ela liquidou muitas empresas, mais de 12 mil empresas, só aqui em São Paulo foram fechadas. Só em São Paulo? Restaurantes, bares foram fechados. Então, vamos ter paciência aí, porque as coisas vão melhorar. O preço da gasolina está caro, mas não está no Brasil. Nos Estados Unidos, a gasolina aumentou 7%. Imagina, a inflação 7% nos Estados Unidos é muito. A inflação nos Estados Unidos não passava de 2,2 no máximo. Hoje, nos Estados Unidos, por exemplo, tem prateleira no supermercado, você não encontra mais nada. Entendeu? No Brasil você encontra, se você tem dinheiro, você vai e compra. Tudo bem, está caro. Eu sei que está caro. Mas vamos tolerar, porque a gente sabe que não é só no Brasil que teve esse problema da pandemia. É o mundo. É o mundo.
Então teve problema sim, o mundo todo teve problema. Nós ficamos 2 anos sem produzir, Edson. E o que significa isso? 2 anos sem produzir e o consumo continuando a todo vapor, vai chegar uma hora que você não tem mais o produto. O que aconteceu com os automóveis? Começou a faltar peça. Faltando peça, não tem componentes, você não pode fabricar. E os carros que tem, a procura é maior do que a oferta, o preço vai lá em cima. Isso aconteceu, eu estou dando um exemplo de automóvel. Apenas mas um exemplo, com né? tudo, Exatamente. O que mais subiu, por exemplo, o cobre. Eu estava falando com o empresário hoje de manhã, o fio, sabe aquele cabinho, fio? Você pagava R$120, hoje custa 280. Por quê? Por causa do cobre. Aumentou demais as coisas por causa da produção. Entendeu? Então ficamos 2 anos parados, sem produzir. Então houve o consumo e agora você tem que repor tudo isso. E se você não repõe, o que acontece? Os preços vão lá em cima. Exatamente. É que nem na feira. Se você vai numa época de chuva, o que acontece com as verduras? Podre, você não aproveita. O que acontece com os produtos quando há seca? Também de péssima qualidade, o preço vai lá em cima. Então acontece com os bens duráveis, os bens de consumo, acontece tudo isso. Entendeu? A única economia que não parou foi a agricultura, né? A produção de cereais. A única, o resto parou tudo. Então foi 2 anos e agora para recuperar tudo isso vai demorar, mas nós vamos chegar lá. E aproveitando que nós temos eleições, mesmo que aquelas pessoas que... Eu estava conversando com meu irmão, que hoje ele é empreendedor, não era, né? Mas é empreendedor e graças a Deus ele está bem também, tem o mesmo conceito da sua opinião. E ele falando sobre isso, Poxa, eu não gostava de política, mas todos nós, sem querer, a gente tem que participar da política. Sim, tem que né? A gente não está falando de candidato nem nada tal, mas veja só, tem no canal Estação Imprensa, nós colocamos hoje, o ranking, é um site muito interessante, o ranking dos políticos. Lá não é partido nem nada, aí você vê a pontuação, é interessante. Eu como jornalista, você também, eu vou ser sincero, não sabia que tinha tão completo. Você vai ver o ranking, por exemplo, o João Pedro lá, um exemplo, não sei se tem um deputado com esse aí, tem a pontuação dele, igual você tem quando participa desses programas de televisão e tudo mais, o comportamento dele, os projetos dele e as leis que de repente tem ou não tem. E isso aqui é uma pesquisa independente, não é feita por nenhum governo, porque senão não... Então assim, é pesquisa feita de uma forma independente e você pode acessar agora o Estação Imprensa, está circulando por aí, e nós temos eleições. Ali você pode, poxa, eu não sei qual o deputado eu vou votar. Dá uma olhada no ranking ali. Você vai ver quem está ali ou não. Mas é que o problema do Brasil é que as pessoas seguem sempre aquilo, né? Não seguem aquilo e não procuram. Aliás, tem um site que se chama Portal da Transparência. Outro também importante. É outro importante que você entra, sabe o que o teu prefeito faz, o que não faz, o teu governador, sabe tudo. Exatamente. Vai lá que isso é importante também. Edson. Obrigado, viu, Reni? Obrigado a todos aqui que participaram. A todos que participaram, que estão ouvindo. Bom, todas as regiões do Brasil, automaticamente quando a gente, uns 5 a 10 minutos, já vai automaticamente para toda a rede. E tem muita gente entrando agora, sempre no finalzinho, mas eu agradeço a cada um de vocês aqui, a gente vai colocar um ok. E na medida do possível a gente vai colocando aí também na programação de rádio, né, que nós estamos participando lá, o Reni, que é o titular do programa. Mas é claro que sempre tem aquele gostinho, aquela questão do gostinho de quero mais. E claro, todo mundo tem história. O Reni Luiz está aí também no Instagram, você pode mandar mensagem, inclusive aqui publicamente para ele, que a gente repassa para ele também, e apesar que o Reni também nos segue também aqui. Pessoal, é o seguinte, muito obrigado, Reni, muito obrigado você dispor o domingo, que domingo a gente está com a família, né? Eu fiz o convite hoje, o Reni, como é meu amigo, eu falei, Reni, vamos fazer um live, ele falou, quando? Eu falei, hoje. E eu pensei, não, até falei para ele, se não der, deixa para outro dia. Sim. Mas ele se dispôs e falou, não, como que fica? Eu falei, você aí, eu aqui. Ele falou, não, eu irei aí. Melhor ainda. Então, Reni, muito obrigado por você dispor esse tempo aí. A gente sabe que todo mundo tem o seu tempo, né, cronometrado, mas eu tenho certeza que você é mais um convidado que passou importantes informações
e as pessoas gostam da trajetória dos nossos convidados. E hoje foi duplamente premiada porque você é um empreendedor, além disso, é um empresário que falou exatamente, né, o que está ocorrendo, passou ricas informações além da trajetória, mas mostrando que vale a pena, tudo vale a pena e a gente tem que pensar sempre positivo. Todo dia, um dia é diferente do outro. Já pensou se fosse tudo igual? Não é? Mas não... Eni, muito obrigado então, viu, meu amigo? Obrigado e obrigado a todos.